atendida, as consultas eram muito rápidas. É, eu entrava, coisa de 2 minutos eu já estava saindo da consulta, assim. O médico só me perguntava se eu tinha tido dor, se eu tinha tido sangramento, se estava tudo bem. E se eu não tivesse tido nada, ele me passava os exames e pronto, acabou a consulta, né? A parte de instrução sobre o parto, como que acontece uma cesárea, como que acontece o parto normal, quais as possibilidades, assim, isso não foi muito instruído. Sempre foi me passado que você tem a opção de escolher pela cesárea ou pelo parto normal e pronto. Aí eu comecei a buscar informações sobre o parto, sobre os procedimentos, como que acontecia, né? E eu fui percebendo que aqui no Brasil você tem essa liberdade de escolher, né, entre um e outro. E na verdade a cesárea, eu acredito que ela é uma cirurgia, ela é maravilhosa, ela salva muitas vidas, tanto de crianças quanto de mães, mas que ela tem que ser empregada em momentos realmente necessários. E eles são muito poucos, né? Numa taxa de 5 a 10% das mães que realmente precisam de uma cesárea. Em vários outros casos, as mães são induzidas a pensar que precisam de uma cesárea, porque o bebê é muito grande, porque não tem passagem, porque você é muito pequena, porque você tem quadril largo, ou porque você tem quadril estreito, ou porque você é gorda demais, ou porque você é magra demais, e questões que realmente não definem como necessárias para uma cesárea. Eu acho que isso é um pouco da praticidade que a cesárea parece mostrar, assim, né? Na verdade, é pouco instruído o que é realmente cada um. Se você for ver, geralmente é passado para as mães que o parto normal é doloroso e que a cesárea não. Sendo que todos os dois, como qualquer coisa, tem o seu prazer e o seu pesar, né? Tudo tem os dois lados e não é muito instruído. Fui fazer o curso da gestante para ver se eu conseguia buscar mais informações e no curso eu descobri que eu busquei menos, cada vez menos informações. Eu cheguei no curso, tinha 9 mães fazendo o curso. Das 9 mães tinha eu e mais uma que estava com o pai também. As outras todas estavam sozinhas ou com a mãe delas. E dentre elas todas eu era a única que queria ter parto normal. Todas as outras já tinham decidido por fazer cesárea, que seria a cesárea de hora marcada, que a gente chama, né? A cesárea desnecessária. E optaram, todas justificaram por conta disso, por achar que o parto normal era muito doloroso e que elas não iam conseguir suportar a dor e optaram por fazer cesárea, né? O que é realmente não é esclarecido da cesárea é o quanto que ela pode ser dolorosa após o parto, né? O quanto de tempo que você vai ficar afastado da sua criança até você entrar em contato com ela, porque logo depois que nasce, ela poucos segundos com a mãe já tem que ser terminar a operação, a criança é separada da mãe, às vezes a mãe fica desacordada durante a cirurgia, dependendo do caso, e ela tem que ficar separada da criança. Quando ela vai para o quarto e a criança chega, ela tem que ficar numa posição que às vezes é desconfortável para ela amamentar, porque ela não pode levantar a cabeça para não ter dor de cabeça por conta da anestesia. Então, são práticas que não são explicadas para a mãe antes do parto. Só é colocado que o parto normal você vai ter muita dor antes do filho nascer e a cesárea não. Aqui no Brasil ainda ocorre uma violência moral em relação a isso. É colocado que às vezes você está em trabalho de parto e a bolsa rompe e logo após o rompimento da bolsa é colocado que a sua criança pode estar sofrendo e aquilo a mãe fica se sentindo acuada e preocupada de não querer deixar a criança sofrer, o que é um grande mito, né? Geralmente quando a bolsa rompe e a criança está bem encaixada, a cabeça da criança interrompe a passagem de todo o líquido, então ela não vai ficar sem líquido, vai ficar sofrendo. O trabalho de parto depois do rompimento da bolsa ainda pode durar às vezes mais de um dia, né, a se efetivar. Eu acho que essas questões que devem ser mais colocadas. Tem um documentário que recentemente foi lançado,
que chama O Renascimento do Parto. E nele, ele foi uma das informações que mais esclareceu isso para mim, eu acho que para muitas mães e pais e pessoas interessadas, que ele coloca realmente o que são casos de cesárea e o que não são, e como que a gente pode se prevenir, né, de uma prática desnecessária. Aqui em São João mesmo, a gente tem um hospital que trabalha com parto. E nesse hospital que trabalha com parto, a gente tem um leito de parto normal e, se eu não me engano, 3 ou 4 leitos de cesárea. Isso já inibe, né, a pessoa que estiver tendo um parto normal ao mesmo tempo que outra, ela já não pode ter o parto normal, ela tem que ser encaminhada para cesárea desnecessariamente, sem nenhum motivo, mesmo que ela esteja todas as condições de ter o filho por parto normal, a mãe é encaminhada para cesárea por falta de leito. Já é uma incoerência você ter um número maior de leitos para parto cesáreo do que de leitos para parto normal, sendo que a Organização Mundial de Saúde ela prevê que seja o contrário, que é muito mais possível que as mães tenham parto normal do que cesárea. Né? Tem uma coisa sobre a cesárea marcada que não foi passado, pelo menos para mim, que eu acho que muitas mães não sabem, é que às vezes você marca a cesárea numa data e você nunca vai ter como confirmar com a criança se ela está no momento certo dela nascer, se ela está realmente preparada para aquela mudança ali, né, de habitat dela, ela vai sair de dentro da mãe, vai para o mundo, lá fora. E às vezes você pode estar provocando o nascimento de uma criança prematura, que ainda não tem condições de estar aqui fora. E aí essa criança vai ter que ser encaminhada para UTI neonatal. E isso pode ser doloroso, pode ser um processo doloroso, tanto para a criança quanto para a mãe, principalmente emocionalmente, mas também às vezes fisicamente. Às vezes a criança pode estar ali na UTI neonatal e acabar suscetível a contrair alguma doença, alguma infecção, ela vai às vezes perder a oportunidade de se amamentar nos primeiros dias de vida com o colostro, que é fundamental tanto para a nutrição quanto para a imunologia da criança, assim, para ela começar a criar os esquemas imunológicos dela. O mais importante, eu acho que é buscar informação, porque infelizmente no Brasil ela ainda não chega até a gente. Então, se você não quer passar por uma prática que depois você possa se arrepender ou se sentir injustiçada por aquele procedimento, é legal que você se instrua antes de ter a criança, antes de entrar em trabalho de parto, antes de chegar próximo ao parto. Antes de decidir a forma que a gente acha mais prática de ter a criança ou não, a gente tem que ter muito amor e muito carinho para pensar nisso, porque é da mesma forma que a criança foi feita num momento de amor, de carinho entre os pais, eu acho que é a forma como ela deve ser recebida nesse mundo, porque a violência começa no nascimento. A violência do mundo hoje ela já começa no nascimento. A pessoa ela vai pela própria praticidade, não pelo que realmente seria bom para todos que estão envolvidos.